Às vezes, nós estamos pregando a palavra de Deus e chegou o momento de encerrarmos e não percebemos que este momento chegou. Como descobrir a hora certa de concluir a mensagem? Perceba que existe alguns momentos durante a pregação que o próprio pregador percebe que ninguém mais está recebendo a mensagem. O interessante é que o pregador ele está de frente para a igreja está olhando na face dele e, por menor que seja o discernimento de espírito que ele tenha, o senso de psicologia, por menor que seja a graça e a unção de Deus que habita nele, ele percebe quando a mensagem dele já encerrou e ele está falando dele mesmo. Todo pregador sabe, conhece quando Deus está falando através dos lábios dele e quando Deus não está falando. Quando é o pregador passando simplesmente aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece, e quando Deus está enchendo ele, inspirando e falando. Determinados momentos do culto, o pregador ele precisa usar o bom senso e a humildade para que ele saiba que é a hora dele parar. Muitos acabam perdendo credibilidade, fechando portas por não obedecer. Não é que ele não sentiu que precisa parar. Ele sentiu, só que às vezes ele é um pouco desobediente, insistente, e ele continua mesmo percebendo que a igreja não está recebendo a sua palavra. O emissor, que é aquele que prega, não está conseguindo atingir o coração do receptor, que são aqueles que recebem a palavra de Deus. Peça a Deus discernimento, peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais e enxergue, veja que a palavra não está encaixando com a necessidade da igreja. Precisamos entender sim, que Deus nunca deixa a sua palavra voltar vazia. Deus sempre fala, mas às vezes você não tem mais graça para continuar e se torna um pregador sem graça e não tem a humildade de concluir para que depois você retorne e a sua performance, se é que podemos usar essa palavra, seja muito melhor. A segunda orientação que eu trago aqui é que você perceba que o seu horário estabelecido encerrou. Se o seu horário estabelecido encerrou, entenda que se você continuar pregando depois do horário, você vai desmanchar com os pés aquilo que você fez com a mão. E às vezes tem pregador que mesmo com o horário já ultrapassado, ele fica repetindo tudo aquilo que ele já pregou. Se você já pregou, a igreja já ouviu, descansa, relaxa, não fica repregando. Pregou e volta repregando novamente. Isso acaba por deixar a igreja perceber um certo despreparo que causa um certo desconforto naqueles que te ouvem. Encerrou o horário, faça a sua conclusão. Não podemos também ser taxativo ao extremo de entender que preterivelmente às 9h30, às 9 horas, pode passar 5 minutos ou encerrar 5 minutos antes. Tem pregador que se ele olhar para o relógio e ele vê que faltam ainda 5 minutos, a mensagem dele já foi concluída, mas ele continua ali com uma linguagem vulgar, enchendo linguiça. Aqueles minutos finais ali vão servir para alguns avisos e até mesmo apelo, porque essa dica que eu vou passar agora, esse feedback é super importante. Tem pregador que ele não está nem aí, nem está chegando para as almas.
Ele só quer pregar avivamento, ele só quer pregar fogo, ele só quer pregar poder, e as mensagens é só aquelas mensagens para sacudir e mexer mesmo com as emoções do povo. Mas tiver 3 ou 4 ou 5 visitantes ali, ele não está nem aí, ele não se preocupa em trazer uma mensagem para evangelizar aquelas pessoas. A próxima orientação é que se você preparou um esboço, alguns pregam com esboço, outros não, uns são a favor, outros são contra. Mas se você trouxe o seu esboço, se você já pregou o seu esboço todo, entenda que se Deus te deu inspiração para você continuar, glória a Deus, aleluia. Mas cuidado para não estar falando de você mesmo. O seu esboço concluiu e aí você continua falando de você mesmo. Isso pode acarretar em você acabar se queimando ali naquele lugar. Porque às vezes você vai falando, e nem tudo que você está falando está contribuindo para que você seja alguém que está sendo ouvido por aqueles que são participantes ali, membros daquela congregação. Às vezes você está falando de si mesmo, para que você entenda melhor o que eu estou tentando passar, existe aquela frase que diz assim, fulano está empurrando com uma barriga. E você precisa ter cuidado para não estar empurrando com a barriga. Acabou o esboço, encerrou o esboço. Deus em Cristo abençoe a todos. Obrigado, agradeço pela oportunidade. Amém. Se o pastor mandar você fazer o apelo, faça o apelo. Se ele não mandar você fazer o apelo, passe a oportunidade para ele. Não ultrapasse aquilo que não foi designado para você fazer. Então, para nós encerrarmos o vídeo, você precisa observar se o povo que está ali ouvindo a mensagem que você está pregando, se eles começaram a sair. Se você está já no final da sua mensagem, você observou o horário, o povo começou a ficar em pé, começou a sair, você começou a ver muita gente conversando, se estavam atentos, aqueles que estavam atentos já não estão mais, alguma coisa está acontecendo. Se a maioria começou a ficar em pé, alguns bocejando, outros que estavam glorificando passou a silenciar, o clima ficou pesado no culto. Entenda, é o momento de concluir. Conclua a mensagem e deixe a porta aberta para você retornar àquele mesmo lugar para pregar novamente. Existem pregadores que eles fecham as portas aonde passam, porque não tem prudência, não tem cautela, não sabe respeitar, não entende que naquele dia... O que todo pregador precisa entender é que nem todo dia você está inspirado, nem todo dia o fogo vai cair, nem todo dia Deus vai batizar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, nem todo dia vai ter salvação de alma, nem todo dia vai ter cura, vai ter renovação espiritual. Tem aquele dia que Deus não quer operar, não quer fazer. E você que é pregador precisa entender isso. Você não é a estrela do culto. Quem traz o Espírito Santo para a igreja são os irmãos quando chegam. Não é o pregador que traz. Quem faz o fogo cair não é o pregador. É os irmãos que glorificam a Deus. E quando eles glorificam a Deus, Deus é quem faz o fogo cair. Que Deus fale muito mais claro, muito mais forte ao teu coração. Não esquece de deixar aquele like que Deus te recompensará de uma maneira grandiosa.